Graça e paz, estamos aqui na comunidade Hebron, no Piqueri, ao lado da estação da CPTM do trem. Se você quiser nos acompanhar presencialmente, venha aqui às terças-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Será um prazer recebê-los. Como hoje, o nosso pastor Walter ministrará sobre o Evangelho de Cristo, na palavra de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, que peço que você abra a sua Bíblia nesse livro e nesse capítulo. A ministração de Walter será sobre o tema de hoje, quando sou fraco, aqui sou forte, em que Paulo fez menção em Corinto. Ele visitou Corinto pela primeira vez na sua segunda viagem missionária. E logo depois que escreveu essa segunda carta a Coríntios, é que ele foi fazer a sua última visita à cidade de Corinto. Provavelmente ele escreveu essa carta em Filipe, porque ele recebeu notícias que a cidade de Corinto estava abaloada de falsos profetas, como hoje nós encontramos no mundo atual. E por isso Paulo teve que expor a sua fé, a sua realidade, as suas fraquezas. A fragilidade física de Paulo era por si só, transmite ele aqui em 2 Coríntios, uma pregação contra o orgulho dos fortes e sua autossuficiência. A sua dependência da graça divina era a sua maior arma. A lição para a época atual e para a época dele. Por isso, nós pedimos a você que hoje, abrindo a sua Bíblia, manuseia e faça com que o Espírito Santo de Deus a toque, ouvindo essa ministração de Walter. E contamos com a sua presença aqui, na comunidade Hebron. Graça e paz, e compartilhe, se você assim desejar, esse vídeo, essa ministração. Antes de lermos o nosso texto, quero que vocês saibam que eu quero falar sobre esse tema. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Eu gostaria nesse instante que vocês pensassem numa fila de supermercado. Pense numa fila de supermercado, você se dirigindo ao caixa para pagar suas contas. Ou então, quando você está num posto de gasolina e você vai naquela loja de conveniência para pagar o seu combustível, o que você vê ao lado? O quê? Pode falar alto. Doce, chocolate, guloseimas, de todo tipo, ou não é? Coisas que chamam a atenção para o quê? Para o nosso deleite e prazer. E como é bom um chocolate. Amo chocolate. Como é bom uma bala jujuba. Fala a verdade, hein? Bala de goma, como é bom, hein? Enfim, tudo aquilo está lá estrategicamente. Principalmente se você passa com uma criança, ou não é mesmo? Aí é o problema. Ele puxa daqui, puxa de lá. E o Nicolas e a Isabelle, quando eram menores, eu falava, bom, vou até a padaria, eles brigavam para sair correndo, porque eles queriam arrancar de mim alguma coisa na padaria. Toda hora, eles no posto de gasolina, às vezes paravam para abastecer o carro, e eles, eu vou descer. E às vezes o Márcio e a Michele davam bronca, mas eu ficava com dó, falava, deixa eles virem.
e eles escolhiam as balas. Eu ficava meio preocupado quando eles apontavam o dedo para aquelas balas mais caras, que vem dentro do negócio, que aí não dá. Mas tudo isso chama a atenção das crianças, e por que não a nossa também, para o quê? Para o deleite, para o prazer. Mas quando você vai a um supermercado, você não vê só balas, você vê também o quê? Revistas, não é isso? Geralmente nessas revistas você vê o quê? Moda, pessoa vestida bacana, não é? Mulheres e homens com um físico perfeito, né? E diz, leia aqui, você vai ficar igual, e a gente acredita e compra. Então, receitas mirabolantes, né? E se você seguir à risca os temperos que coloca lá, ninguém aguenta comer aquilo, né? Bom, enfim, nós vemos nesses doces, nesses apelos que existem tanto em doces, guloseimas, chocolates, revistas, de todo tipo, um apelo ao deleite e ao prazer, não é isso? Nós vemos um apelo ao que nós denominamos como perfeição. O prazer é um estado de perfeição, não é? Você se satisfaz, você come aquele chocolate, você compra aquela revista, aqui está a minha solução. Mas também, essas revistas têm um apelo sexual, que também é o prazer e o deleite. Na verdade, o que elas prometem a você? Elas prometem todas as coisas, às crianças e aos adultos, prazer e sucesso. Esse é o marketing. As capas de revistas e aquele ponto de convergência que é o caixa no supermercado, eles prometem ali todo o prazer e todo o sucesso, mesmo você tendo que deixar lá uma boa quantia pelas compras que você faz. Mas o seu sonho pelo prazer e pelo sucesso é muito maior. Você nunca verá nessas gôndolas revistas com crianças com dentes cariados. Vocês já viram? Ou mulheres com belos físicos sem o dente. Você nunca vai ver ali uma mulher, com todo respeito, fora de forma, gorda. Você não vai ver um homem gordo fazendo assim. Você compraria essa revista? Claro que não. Você não vai ver nenhum chocolate escrito assim, coma-me, e você vai ter diabetes, colesterol, você vai engordar, vai ficar feio. Não é? Não existe isso, o apelo é outro. Então, o que acontece? Se você não vê essas revistas com crianças careadas, você não vê mulher gorda, homem gordo, você não vê pessoas imperfeitas, significa que esse tipo de marketing não funciona. Porque o mundo decretou que qualquer tipo de deficiência ou fraqueza é horrível e não ajudará a vender os seus produtos. Se nós não aceitarmos o marketing mundano, que visa o prazer e o sucesso, nós não buscaremos nada do que o mundo nos oferece. E nós sabemos que a palavra mundo na Bíblia significa uma filosofia, uma ideia, um caminho, um princípio de vida que se opõe à verdade de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero, deixa a referência aí, nós vamos ler já já. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a igreja tem adotado o marketing mundano, pois qualquer tipo de deficiência ou fraqueza atrapalha a sua propaganda de sucesso. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja também tem adotado este slogan do prazer e do sucesso. Muitas vezes eu já ouvi pastores, e eu acho que vocês também já ouviram, dizendo assim, venham às nossas reuniões e você vai conseguir prosperidade financeira, mental, emocional, e você vai ter uma vida poderosa, Jesus vai curar todas as suas enfermidades. Eu duvido que se você entrar aqui com fé, você não vai carregar abundância
de bens. Ou nunca ouviram isso? Hã? Sim ou não? A igreja hoje em dia não aceita de bom grado pessoas fracas e nem deficientes. Nós não aceitamos pessoas doentes em nosso meio. Porque quando nós as aceitamos, isso não é bom para o nosso marketing. É isso que a igreja está pensando hoje em dia, imagine. Se eu pregar um evangelho que eu não sei se Deus vai te dar saúde, eu não sei se Deus vai te dar prosperidade financeira, eu não sei se Deus vai levantar sua vida como você a tinha antes. Pode ser que se eu deixe de falar essas coisas, as pessoas irão embora. E naturalmente que irão. Naturalmente que muitas pessoas querem ouvir sobre isso. Eles querem acreditar nessas coisas. Eles querem acreditar que Deus existe para favorecê-los em tudo. Na esfera material, na esfera emocional, mental e em todos os sentidos. É isso que as pessoas querem. Certa vez eu estava presente em uma reunião e o pastor pregava sobre a razão de não ter cadeiras de rodas na sua igreja. Ele disse, para que eu vou ter cadeira de rodas aqui? Eu prego contra a enfermidade. Se um paralítico entrar aqui, eu ordeno que ele ande e ele vai andar. E então, se eu colocar uma cadeira de roda, como é que eu vou dizer ao paralítico para andar? Então eu não aceito isso. Não aceito ninguém com bengala, não aceito ninguém com andador. Você tem que ser são. Nesta igreja as pessoas têm que receber a bênção de Deus. Você vê, isto aqui é um verdadeiro caso de incredulidade. Já bateu a cabeça. Então imagine só. Mas eu acho isso um absurdo. Eu sei que Jesus tem poder para curar. Eu sei que Jesus tem poder para fazer qualquer coisa na vida das pessoas. Afinal de contas, Ele é soberano, Ele é Deus. Mas eu não posso afirmar, desculpe, eu não posso afirmar com exatidão que Ele vai fazer tal coisa na sua vida. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que Ele vai te dar isso ou vai dar aquilo. Em nome de Jesus eu não posso afirmar nada. Porque o trabalho de Deus na sua vida é um, o trabalho na vida do outro é outro. E os trabalhos diferentes de Deus fazem com que nós nos tornemos uma família e dependentes uns dos outros e todos dependentes dEle. Não é isso? Eu ouvi certos pastores também que não gostam de pessoas velhas em seu meio, porque elas são pessoas sem muito valor, elas não são valiosas, elas não são producentes. Então não adianta ter pessoas idosas lá, porque é melhor que elas frequentem igrejas mais próximas de sua casa. Na verdade, esses e tantos outros pastores que não falam diretamente sobre o assunto, é evidente que para eles, pessoas deficientes, sem produtividade, é um tremendo desconforto, porque essas pessoas acabam estragando o seu marketing de sucesso. Você olha por aí, segunda-feira, a reunião da bênção não sei do quê. Na quarta, a reunião da libertação. Na quinta, a reunião não sei do quê. Na sexta, quebra de maldições. No sábado, é a reunião sei lá do que vai dar isso, vai dar aquilo. No domingo é a reunião da família. Quer dizer, é muita bênção. E as pessoas não aprendem a conviver com Deus. Eu penso que nós estamos vivendo um verdadeiro engodo, uma confusão tremenda do que é o Evangelho. As pessoas não têm noção mais do que é o Evangelho. As pessoas gostam de ouvir estas coisas, como está escrito na Bíblia, que nos últimos dias as pessoas teriam como que coceira nos ouvidos, procurando pessoas, escolhendo pessoas que lhes falassem aquilo que elas desejam ouvir. Então, o que nós assistimos e ouvimos por meio da mídia são testemunhos de vitórias, ou não, só de vitórias. A gente não ouve a pessoa dizendo assim, olha, foi difícil esperar em Deus,
mas os irmãos oraram comigo. Teve um momento que eu tive vontade de desistir. Teve um momento que eu não estava aguentando mais. Teve um momento que eu chorei muito. Não, são testemunhos assim alucinantes. Desde que eu vim nesse lugar, vocês não imaginam o que aconteceu na minha vida. Foi tremendo. Ou não é assim? Não é verdade? Então, isso significa que a igreja tem aceitado como norma de seu padrão aquele marketing de sucesso. Isto é, por meio desses testemunhos, por meio dessas mensagens positivistas, eles tentam vender o seu produto. O seu produto está em cada igreja. Só que Jesus não é um produto de sucesso. Então, vendendo Jesus, imagine, por pior que seja o termo, a expressão, eles não estão. Eles estão vendendo uma ideia errada acerca do reino de Deus e uma ideia errada acerca de Jesus e do caráter de Deus. E isso é muito perigoso, porque nós estamos diante de um texto que fala justamente sobre o desconforto de Paulo. Então nós vamos ler esse texto agora, o desconforto de Paulo com o espinho na carne. Na semana passada eu li dos versículos 1 até o 10, mas hoje eu quero ler do 7 ao 10. Está dentro do próprio texto, mas a semana passada eu falei sobre a estrutura de todo o texto, mas hoje eu quero falar sobre algumas coisas específicas que nós encontramos aqui. Versículos 7 ao 10, diz: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse o quê? Orgulhoso. Agora é o texto que nós temos que marcar mais. Do 8 ao 10. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. O sofrimento nós já vimos qual é. Era um espinho na carne. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Então, vamos pensar na estrutura desses 3 versos que nós lemos agora, dos versículos 8 ao 10. O versículo 8, o que Paulo faz? Ele faz o que a Deus? Um pedido. Ele ora a Deus. E o que ele pede? Que Deus tirasse dele aquele sofrimento, aquela dor, não é isso? O espinho na sua carne. Então o que nós vemos aqui é o pedido de Paulo para que fosse libertado. Foi a sugestão, é a proposta que ele faz a Deus. Lembre-se, até aí nada de errado. Quantas propostas nós não fazemos a Deus também? Quantas sugestões nós não damos a Ele, não é isso? Nós dizemos: ó, Senhor, muda a minha situação, muda a minha vida, Mas muitas vezes nós oramos não com tanta sinceridade. Nós não oramos com essa sinceridade tremenda, e a verdade é que nós não conseguimos ouvir a Deus. Paulo orou com verdade no seu coração. Ele não queria ter aquela doença, mas aquela doença era importante na sua vida e era a permissão de Deus. Por isso que no versículo 9 nós temos a resposta de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça, Paulo, é tudo o que você precisa. Mas Jesus falou alguma coisa a mais, que é importante.
Jesus ensinou que, Paulo, quando você é fraco, então o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Ele se torna mais forte. Para que você entenda uma coisa, que quando você está fraco, então você é forte. Não é isso? Ok. Aí, depois de Paulo ter pedido, e Jesus ter negado, e ter dado as razões a Paulo, Paulo então dá a sua resposta final ao problema. Nos versículos então 9 e 10. E o que Paulo diz? Em suma. Que ele fica feliz em se gabar dessas coisas. E o que mais? Que outra disposição ele diz? Preste atenção, vamos lá, ó. Veja só. Ele diz lá, ele diz, eu me sinto muito o quê? Feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Correto? Agora, no versículo 10, o que ele fala? Qual é a sua outra disposição? Eu me alegro. Então, veja bem, primeiro, ele se sente feliz. Preste atenção. Primeiro, feliz. Mas depois ele usa uma outra palavra. Eu me alegro. Nós vamos tentar entender essas coisas hoje. Correto? Amém? Certo, irmãos? Vocês estão afim ou não estão afim? Tá fresquinho aí? Então tá bom. Então vamos nos concentrar nessa resposta final de Paulo, que estão nos versículos 9 e 10, que é a razão pela qual Paulo se alegra com a sua fraqueza. Então vamos ver. Imagine o apóstolo Paulo tendo orgulho de bom grado com a sua fraqueza. No mínimo, para alguma pessoa, isto pareceria alguém insano. Como é que em sã consciência alguém pode estar feliz com as fraquezas? Como é que em sã consciência alguém pode se sentir alegre por sofrer, por passar por dificuldades? É isso que Paulo está dizendo. No entanto, as pessoas que não conhecem a mente de Paulo teriam que aprender que ele entendeu sobre qual era o objetivo de Jesus para a sua vida. O objetivo de Jesus não era libertá-lo, pelo menos naquele momento. E em nenhum momento ele foi. Mas o objetivo de Jesus não era libertá-lo daquele espinho na carne, mas ensinar a Paulo que ele não deveria ficar orgulhoso acerca das coisas muito grandes que ele havia visto e ouvido no céu. Além do mais, e isto é muito importante, Paulo deveria entender que o sofrimento, a fragilidade ou fraqueza humana é o pré-requisito para que a graça de Deus comece a trabalhar na vida de um homem. E através de Paulo, as pessoas teriam que aprender isso também. Ninguém entra no reino dos céus por se achar forte. A pessoa entra no reino dos céus porque ela reconheceu a sua fragilidade e a sua fraqueza. E permitiu que Deus começasse a agir por meio da sua graça e manifestar o seu poder através dessa vida. Então, o apóstolo Paulo entendeu que quando ele estava fraco, ou quando ele era fraco, então ele era forte por meio da graça e do poder de Cristo. O que nós temos que aprender? Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está passando, mas você está agora atravessando um momento difícil, pensemos assim. E então você está lutando com os seus pensamentos, você está lutando com as suas emoções. Você não está entendendo por que certas coisas estão ocorrendo na sua vida.
Mas você, em vez de se preocupar, ser vítima da preocupação, em vez de você ser engolido pela preocupação, o que você deveria entender? Você deve procurar entender a vontade de Deus para a sua vida neste momento. Por isso que eu quero, falei sobre isso, eu quero falar com vocês sobre 6 reflexões que devem ser observadas no nosso texto. Vamos observar 6 coisas. A primeira, observemos o paralelo que existe entre a graça e o poder divino. Aqui no versículo 9, a graça de Deus é definida como aquela ação de Deus que conduz o seu poder. Então veja só, se você recebe uma cura, você não recebeu algo de Deus? Qual foi o meio que Jesus usou para lhe dar esta cura? A graça. Tá certo? Vamos supor que você está precisando que Deus abra as portas para você. Qual é o meio que Deus usa para que as portas sejam abertas? É a graça. Então, algum que se acha muito entendedor aí vai dizer assim, é Jesus. É lógico. E Jesus é o quê? A graça. Ora essa. É por meio de Cristo que a graça se manifesta. Ou não é isso? A graça está em quem? Em Cristo. Então, você está aqui nesta noite por causa do quê? Da graça de Deus. Você está vivendo por causa do quê? Você só está em comunhão com Deus por causa do quê? A sua família está de pé por causa do quê? A sua vida está em pé e andando por causa do quê? Então, a graça de Deus é tudo o que você precisa na sua vida neste momento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o poder divino sempre está em desacordo com o poder humano. Eu vou tentar explicar coisas que eu também, quando estava escrevendo, minha cabeça foi embrulhando com as ideias e talvez eu nem tenha entendido direito, mas vou tentar explicar certas coisas para vocês. O poder divino, divino sempre está em desacordo com o poder humano. Isso significa o quê? Que Deus não consegue trabalhar enquanto o espírito humano, a alma do homem, não estiver fragilizada. Deus não consegue agir na vida de pessoas orgulhosas. Eu já vi pessoas dizendo assim, como é que você está? Ele está numa situação de, parece uma pinguela. Sabe o que é pinguela? Quem não sabe o que é uma pinguela? Não sabe o que é uma pinguela? Pinguela é um pau que a gente coloca em cima de um ribeirão ou um rio pequeno, curto, e é um tronco. E a gente tem que atravessar ali, meio equilibrando. Se bobear, escorrega e cai dentro do rio. Eu já vi gente que em dia de chuva vai tentar atravessar a pinguela e com sapato de couro ou de borracha, tanto faz, madeira molhada, escorrega. E ele cai, bate o traseiro na pinguela e o resto do corpo vai para dentro da água. Não é? Então a pinguela pode ser feita também com tábuas. 2 tábuas ou 3 é uma pinguela. Então é uma pontinha. A pessoa atravessa aquilo lá. E às vezes quando o rio enchia, cadê a pinguela? Foi-se embora a pinguela. E então eu estava falando o quê? Que Deus não consegue agir na vida de uma pessoa que se acha forte. Então, algumas pessoas assim, dizem assim, você acha que nessa situação, que é? Eu sou filho do rei. Se acontecer comigo isso daqui, eu vou superar, eu vou. Você vai?
a maioria dessas pessoas não superam nada. A maioria dessas pessoas caem na primeira batalha, porque tudo que eles estão fazendo é da sua própria mente. São palavras, são frutos da sua própria mente. Como é que eles podem dizer, eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou pisar o inimigo? Ele não sabe o que Deus tem preparado para ele. Imagine a mulher de Jó dizendo, Jó, você está ficando estranho. Olha quanta ferida está aparecendo no seu corpo. Que é isso, mulher? A minha fé diz que as feridas estão aí, mas elas não estão. Você nunca viu o pregador dizendo assim, quem quer receber oração, vem aqui. Quem está doente? Eu estou. Quando eu orar por você, você vai dizer, não estou mais doente, não tenho mais dor. Então ele ora, sai! E repreende aquilo num espetáculo fabuloso. Então diz assim, e agora? Eu não tenho dor. Então volte para outro lugar. Amém. Então, eu já vi isso acontecendo tantas vezes. O que existe de banalidade nesse meio espiritual é coisa fantástica. Esse homem pensa que está sendo usado por Deus, mas ele está enganando pessoas, porque Deus não ensina desse modo. Você não pense que você vai conseguir coisas simplesmente porque você diz coisas positivas. Isto é mais uma filosofia mundana. Você não vai melhorar sua vida todo dia olhando no seu calendário. Hei de vencer, hei de vencer, hei de vencer, hei de vencer, hei de vencer. Aí levanta a sua mulher e fala assim, não vai trabalhar ainda. Bom, já começou a derrota ali. Então, a primeira bronca da manhã, hei de vencer. Você está aí ainda, né? Então, tá. Então, vamos lá. Terceira. Nós temos que observar a ordem que aparece aí. Primeiro, aparece o quê? A fraqueza humana. E depois, a graça divina. Nunca Deus vai agir desta forma. Primeiro, a graça para abater o espírito humano. Não é assim que funciona. Quando Deus se depara com o homem, tá? Quando Deus se depara com o homem, não é Deus que quebra esse homem. O trabalho de Deus, naturalmente, vai quebrar esse homem, desde que ele tenha disposição para se humilhar. Não sei se vocês estão entendendo. Não está entendendo? Quando Deus encontrou você e eu éramos orgulhosos. Nós dizíamos que tínhamos uma religião, mas o Espírito de Deus convenceu a todos nós que precisávamos nos humilhar. O problema é que nós não sabemos como nos humilhar diante dele. Eu já vi gente dizendo assim, humilhai-vos sob a potente mão de Deus e Deus. E todo mundo bate palma, aleluia, amém. Mas a maioria das pessoas que estão batendo palmas, sequer sabem como se humilhar perante Deus. O que é se humilhar? Depois nós vamos lembrar sobre isso. Mas a graça de Deus não age, nem o poder de Deus age, enquanto uma pessoa não for humilde. Você está esperando respostas de Deus. Você está esperando soluções da parte dele. Você está esperando que ele guie os seus caminhos. Você precisa decidir uma série de coisas. E você está orando e já pediu a Deus.
Mas você não receberá nada da parte dele se você não for humilde, se você não se humilhar, se você não ceder ao trabalho da graça. Enquanto você quiser dominar sua vida, Deus não pode trabalhar em você. Certa vez, uma mulher estava dizendo: não estou aguentando meu marido, tenho vontade de olhar para a cara dele e atirar uma tigela nele. Porque ele só fala coisas que não deve. E então, alguém me disse que eu preciso orar por ele e falar de Jesus para ele. Muito bem, até aí tá bom. Aí o marido entra em casa e ela coloca uma música. Você que anda nas trevas, você está no caminho do pecado. O cara ouve aquilo e já sabe que é para ele. Aí ele passa a odiar essa pessoa. Não é assim que se faz as coisas. Concorda? Então ela chega e fala: vamos jantar? Vamos. Se ele senta na mesa, ele não é um cristão, ele não vai agradecer a Deus. E ela diz: ó Senhor, te agradeço por esse alimento e perdoe o meu marido que não te conhece. Essa oração é humilhante. Ou não é? Ou então, a mulher chega para o marido e diz assim: eu leio a Bíblia e você não lê, por isso que você não melhora. Isso não é maneira de se conduzir as coisas. Você está humilhando uma pessoa fraca. Porque você está pensando que é forte. O conselho que eu dei àquela senhora foi: enquanto a senhora não se humilhar perante Deus, poucas probabilidades a senhora terá de que seu marido se volte para Deus. Porque a senhora está sendo incisiva demais, fanática demais. E se eu começar a perguntar para a senhora sobre o que a senhora crê, a senhora saberia me responder? Acredito que não. Se um dia o seu marido perguntar: tá bom, eu aceito a sua fé, então me explique o que você crê. Ela não vai saber explicar. Porque ela não tem noção. Ela vai dizer assim: alguma coisa entrou em mim. Fica igual a Avenida Ipiranga com a São João. Algo acontece. Então, mas ela não sabe explicar o que é. Eu entendo que de início nós não sabemos explicar as coisas, mas somos indesculpáveis quando depois de vários anos não conseguimos explicar o que está se passando dentro de nós sobre o trabalho de Deus. Em quarto lugar, o sentido de ser feliz e de se alegrar com as fraquezas, que eu disse para você que eu iria falar. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz o quê? Eu me sinto... Vamos lá, vocês estão com a Bíblia aí? Tá, então ele diz o quê? Eu me sinto muito feliz. E no versículo 10 ele diz: eu me alegro. Não é isso? Nós precisamos entender qual é o sentido da palavra feliz e qual é o sentido do verbo alegrar. Correto? A palavra feliz significa que a pessoa está bem satisfeita, isto é, abençoada. Então, quando que Paulo diz que ele está bem satisfeito ou abençoado com os sofrimentos? Após ter ouvido, lembra das 3
a estrutura de 3 que nós fizemos nos versículos? Primeiro, Paulo pede. A segunda qual era? Qual era a segunda? Jesus fala com ele. A resposta de Jesus a ele. Uma vez que ele ouviu a resposta de Jesus, então ele se sente o quê? Feliz. A palavra feliz é a mesma que aparece em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados. Felizes, bem-aventurados. Também significa abençoados. Também significa extremamente satisfeitos. Tudo isso significa esta palavra feliz. Por isso que eu digo a vocês que felicidade não existe mais sobre a terra. Não existe. Porque ninguém está satisfeito com nada. Você se casou agora e está satisfeito? Muitos se casam, 2, 3 meses depois já não estão mais satisfeitos. Por quê? Discordância da personalidade, do gênio. Você pensa que pode se casar e viver a sua vida de solteiro? Você pensa que você pode viver como viveu antes? Agora não. Você vai ter que dialogar e discutir determinadas coisas. Finanças, educação de filhos. Você não pode deixar que seu filho faça todas as coisas, suba nas paredes, derrube tudo. Você perguntou para o outro cônjuge se ele gosta de ver isso. Mas é o nosso bebê. Quando você era solteira, você costumava dormir com um cão São Bernardo na sua cama. Agora você abre a porta para que ele suba na cama e ele quer lamber a cara do seu marido e diz: "Oh, bem, como esse cachorro é bonzinho, deixa ele dar uma lambidinha." Uma lambida de São Bernardo, você já sabe como que é. Você perguntou se ele gosta disso? Então ele vai brigar, ele vai dizer: "Passa!" E o São Bernardo vai dizer: "Eu estou com a minha mãe." Então, vai ter confusão. Essas confusões significam o quê? Que não existe felicidade. Certas coisas terão que ser discutidas, tratadas. Porque senão, problemas vão surgir. E por causa de uma lambida de cachorro, vocês vão acabar se separando. O que não é a vontade de Deus. Concorda comigo? Então, a felicidade só existe quando você entende o que Deus está fazendo na sua vida e como você está andando no caminho de Deus. Se você realmente está no caminho de Deus. Do contrário, você nunca vai ser feliz. O primeiro estado, bom, Senhor, eu aceito que tu me dissestes, então eu me sinto feliz com esses sofrimentos que eu estou passando, porque eu sei que é da tua vontade, ou que são da tua vontade. Fazem parte dos teus planos. A segunda coisa que ele diz é: então eu me alegro. Por quê? Ele não sabe se outros sofrimentos serão da vontade de Deus. Mas ele se alegra com as coisas que virão. Porque ele sabe que Deus é capaz de falar com ele. Se Deus é capaz de falar com ele, ele será capaz de ser feliz de alguma maneira nas experiências futuras. Vocês compreenderam? Ou não? Sim ou não? Primeiro, ele tem uma ideia de felicidade absoluta, porque Deus falou com ele. E sempre que Deus fala conosco, nós vamos nos sentir felizes. Quantas vezes você saiu feliz daqui porque Deus falou com você, respondeu alguma questão?
E então você diz, oh Senhor, agora eu estou preparado para enfrentar outras coisas. E quando o Senhor falar comigo, de novo estarei feliz. Porque a palavra de Deus nos deixa abençoados. É um pouco complicado, mas é assim que está aí no texto. Isso nós temos que aprender. Você se lembra quando Jesus foi batizado? No Rio Jordão, em Mateus capítulo 3, verso 17, o que Deus disse? Este é o meu filho em quem eu tenho prazer, tenho alegria. A alegria não tem a ver com a bênção, mas tem a ver com a satisfação de estar cooperando com alguém para algum propósito. Quando Paulo diz, eu estou feliz, esta palavra feliz significa abençoado, bem-aventurado, bem satisfeito, porque eu entendi a razão. Mas quando ele diz, eu me alegro, ele diz, Senhor, saiba de uma coisa, eu estarei sempre alegre, sempre desejoso em estar cooperando com o Senhor em qualquer situação, seja em fraqueza, sofrimento, dor, perseguição, qualquer situação. Então, o que Deus está dizendo para nós é que Paulo ele foi abençoado porque ouviu, e quando ouviu, ele se colocou à disposição de Deus para passar por outras situações. Quando Deus disse a Jesus, este é o meu filho que me dá prazer, que me dá alegria, ele está dizendo o seguinte, Jesus, você está aceitando a minha obra, você está cooperando comigo, e porque você está cooperando comigo, tenha a certeza que eu estarei cooperando com você. Quando você ouve minha voz e se sente feliz, e então você tem o desejo de cooperar comigo, eu me sinto feliz e tenho o desejo de cooperar com você. É assim que acontece na vida. Os cristãos ainda não entenderam este princípio. Quando você reconhece a sua fraqueza e ouve a voz de Deus e se sente feliz por Deus estar agindo na sua vida, e você tem alegria em cooperar com Ele, você provoca em Deus felicidade e desejo de cooperar com você. Porque Jesus era um ser tremendamente abençoado quando estava encarnado na terra. Porque ele sempre estava feliz com Deus e tornava Deus feliz. Ele estava sempre desejoso em fazer a vontade do Pai. E o Pai feliz estava sempre desejoso em fortalecer seu filho, em cooperar com ele, em capacitá-lo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Isso é muito sério. Essa ideia de feliz e alegre, ela existe quando existe um clima de cooperação. Se não existe um clima de cooperação para os propósitos de Deus, não existirá felicidade. Quando Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que ele estava dizendo? Vocês querem servir a outros deuses? Vocês querem servir a outras coisas? É uma decisão de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo, nós estamos felizes com Deus. E nós queremos agradar a Deus. E nós vamos cooperar com Ele em tudo. Sabe quem teve a mesma disposição? Caleb. Com 80 anos, Caleb disse, o Senhor tem dado a mim a força de um jovem de 40 anos.
E eu vou subir aquela montanha pela ordem de Deus e vou eliminar os inimigos de lá, com a mesma força que eu tinha quando era jovem. Significa que Deus estava tão feliz com ele, que deu a ele toda a capacitação que ele precisava. Você pode estar reclamando, dizendo, não consigo me controlar, não consigo, não consigo, não sei o quê. A razão maior é que você não está com o desejo de servir a Deus. Você está se escondendo atrás de uma deficiência. E você acredita que a deficiência é um grande mal, que ninguém aceita uma pessoa fraca. E você faz um enrosco danado em sua mente. E você deixa de olhar para Deus. E você fica com medo de ser rejeitado. E sabe o que você faz? A algumas pessoas você pisa, enquanto a outras você ama. Você mostra os dentes para outros e sorri para outras pessoas. Você está numa confusão mental. Doente. E se você continuar desta maneira, Satanás usará de todos os artifícios para enganar você e vai afastar você de Deus. Ele não vai tirar a sua crença de Deus, mas ele fará com que você seja uma pessoa orgulhosa. Então Deus está dizendo, humilhe-se debaixo da mão de Deus. Seja humilde e aceite o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Certa vez Paulo disse aos cristãos das regiões de Acaia e Macedônia. Ele disse o quê? Que ele estava contente, porque eles enviaram uma oferta aos judeus cristãos. Isso trouxe grande alegria para Paulo. E isso trazia grande alegria para os cristãos que enviavam uma oferta em dinheiro, para que eles pudessem repartir tudo isto. Isso trouxe felicidade para Deus, e isso trazia felicidade para eles também. O que Paulo disse acerca de si mesmo aos filipenses? Vocês não precisavam, mas vocês fizeram muito bem em me ajudar. Eu não tenho como pagar vocês, mas quero que vocês saibam que isso afetou o coração de Deus. É isso que ele está dizendo. E então ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades por meio de Cristo Jesus, ou seja, por meio da sua graça. Nós não entendemos. Jesus ensina, ou a Bíblia ensina, melhor é dar do que receber. Eu disse isso a semana passada a vocês. Deus não julga o nosso ato, Ele julga a nossa intenção. Por que eu dou? Porque não dou. Ele diz, quando você faz algo com a mão direita, não deixe a mão esquerda saber. Isto é, não fique tocando sinos para as suas ações. Não fique dizendo às pessoas o quanto você faz. Simplesmente faça com a intenção correta. Deus estará olhando para dentro de você. Ele que julga suas ações. Se você está fazendo algo simplesmente porque quer barganhar, pouco receberá de Deus. Mas se você faz as coisas com a intenção correta, e não por meio de orgulho espiritual, forçando as pessoas a serem o que você acha que elas devem ser, e você se torna imprudente, não espere receber nada de Deus, nem o trabalho da sua graça, e nem o poder dele em sua vida. Todos nós somos convocados para sermos humildes. Então, quando nós damos aos outros o melhor realmente de nós, por meio de Cristo, com certeza estaremos recebendo o melhor de Deus em nossas vidas por meio de Cristo.
Paulo não está dizendo neste texto que nós devemos estar felizes com todo tipo de sofrimento. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas ele está dizendo que nós devemos cooperar com o propósito de Deus. Estarmos felizes quando somos chamados para cooperar com os propósitos de Deus. Se você não sabe quais são os propósitos de Deus na sua vida agora, preste atenção que eu vou falar. Vocês estão olhando para mim ou estão hipnotizados? Então, se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida agora, nesse momento de dificuldade, não saia por aí dizendo assim, em nome de Jesus, espírito do diabo, sai! Ou então, eu repreendo todo mal. Você não sabe se é mal. Quando Paulo percebeu que ele tinha um espírito na sua carne, um mensageiro de Satanás, um espinho, desculpe, na sua carne, um mensageiro de Satanás para humilhá-lo. Ele não disse, eu ordeno, saia! Ele procurou conhecer a vontade de Deus. O erro de muitas pessoas, eu estou com um problema, então chega alguém, tem uma igreja, que você não conhece o missionário, ele é ótimo. Ele faz coisas que até Jesus duvida. Então, vamos lá. Aí o missionário chega lá e fala assim, se você hoje quer receber algo importante na sua vida, pela simples oferta que você der a Deus de R$500, fique certo que Deus vai te devolver 1.500. Uma barganha, uma sujeira, uma imoralidade. A pessoa, o que ela devia fazer? Sendo cristã, ela não deveria buscar uma corrente, nem campanha, nem novena, nem nada. Ela devia sentar no seu cantinho e dizer, Pai, eu não estou entendendo o momento da minha vida. Eu gostaria muito de não estar sofrendo. Eu gostaria muito de não estar passando por isso. O Senhor tem o poder para me livrar. Mas eu quero que a tua vontade seja feita. O Senhor quer me livrar, o Senhor não quer me livrar. O Senhor quer me ensinar. O Senhor quer me ensinar a ter paciência. O que o Senhor quer me ensinar? Talvez eu não o escute agora porque eu estou meio desesperado, eu entendo o meu coração, mas eu vou sair daqui agora, eu vou andar no carro ou na moto, eu vou para o trabalho, ou na bicicleta ou a pé, e eu acredito que em algum momento o Senhor vai falar comigo. Eu estou querendo ser sincero com o Senhor. Você não pode sair por aí repreendendo o mal. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Enquanto você não sabe o que Deus tem para lhe dizer, você nunca saberá o que terá que fazer. Em quinto, uma lição, desculpe esse que não deveria estar ali, uma lição gera convicções fortes. No texto que nós lemos, Paulo aprendeu mais que uma lição. Ele recebeu uma convicção forte, uma verdade que ele deveria crer. Que verdade é essa? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que quando um homem é fraco, então ele é forte por meio da graça de Deus. Esta é uma lição que poucas pessoas entendem. Porque toda verdade que eu aprendo toda lição que eu aprendo deve gerar verdades. Toda correção de Deus gera uma verdade. Dá para ir em frente?
Ou já cansaram? Quer que eu pare? Sexta coisa que eu vejo no texto: a soberania e a divindade de Jesus. O texto nos fala que Jesus falou com Paulo, ou não foi? Jesus não aceita que ninguém o force a fazer nada. Por quê? Porque ele é soberano. Imagine você chegar diante da presidente da República e diz: presidente, por favor, eu lhe peço e insisto e determino, saia. Só em hipótese. Então, sabe, ela vai aceitar isso? De você? Claro que não. Você vai apanhar da guarda republicana. Eles vão pegar você e você vai apanhar com aqueles capacete peludo que eles têm. Então, você vai ser escorraçado e vai ser mandado embora de lá. No entanto, Jesus não vai escorraçar ninguém, mas simplesmente ele não vai fazer nada. Porque se você pede algo que não é da vontade de Deus, isso não será feito. Simplesmente assim. E o ato soberano só pode estar na pessoa de Deus. E se o texto revela que Jesus é soberano para dizer não, é porque ele é Deus. A segunda evidência que diz que ele é Deus, quando ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Se Deus é soberano e o doador da graça, e o texto diz que Jesus diz: a minha graça te basta, significa que ele é Deus. Se Jesus não tirar de nós esse momento crítico, momento difícil, mas diz que pela sua graça nós vamos ser sustentados, nós vamos ficar felizes com a resposta dele, porque nós estamos debaixo do Todo-Poderoso, o Deus eterno, Criador do céu e da terra. Ele vai nos sustentar. Fica claro que Jesus não depende da força humana para realizar qualquer coisa. É por isso que ele diz para Paulo: Paulo, eu quero você assim, fragilizado. Eu quero você assim, enfraquecido. A oração dos justos pode muito em seus efeitos, mas não pense que coisas ocorrem porque pessoas simplesmente oraram. Há coisas acontecendo que você nunca orou e é a vontade de Deus. A multiplicação da maldade, por exemplo, é a permissão de Deus. Você nunca orou: ó Deus, de acordo com a tua palavra, multiplique-se a maldade. Imagine, nem ele pede para orarmos assim, mas isso está acontecendo. Quantas vezes pessoas entram aqui e ouvem a palavra de Deus e espíritos imundos vão embora? Porque a palavra de Deus entra nessas vidas com tremendo poder. E esses espíritos saem. Pensamentos confusos vão embora. Porque a palavra de Deus entra lá e começa a trazer respostas. O que Deus espera é que o ser humano coopere com Ele. Ele espera que nós coloquemos todo o nosso orgulho humano debaixo da sua graça e de seu poder, da sua glória. Do contrário, como disse antes, ele não pode agir. Nós estamos invertendo as coisas.
venha como está e Deus vai te abençoar. Não. Venha como está, escute a palavra de Deus, se humilhe, e então você vai começar a experimentar as bênçãos de Deus. Nós não podemos pregar mentiras. Tem uns pastores aí que aparecem em umas propagandas da Rede Globo. Que é Deus para você? Deus é amor. Não é! São pastores famosos que deviam falar a verdade. Deus é um espírito soberano, justo. E uma de suas características é o amor. Mas também é a justiça, é a alegria, é a paz, é o domínio próprio. É a luz. E é também a própria escuridão. A Bíblia diz que Deus habita na mais perfeita escuridão. Não existe luz, porque Ele é a glória daquele lugar. A Bíblia diz que um dia nós vamos morar num lugar onde não existe sol e nem lua, porque a glória de Deus iluminará toda a cidade. Mas por que Deus quer que o orgulho humano fique debaixo da sua glória? Por que Ele não trabalha junto com o orgulho humano? Porque o ser humano tem a tendência de roubar os créditos que só pertencem a Deus. Sabia disso? Eu não sei se você estaria com coragem de ler uma passagem bíblica comigo lá em Deuteronômio. Sabe onde fica Deuteronômio? No Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 ao 8, primeiramente. Vamos entender por quê. Nós vamos ler essas duas passagens aí. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8. E depois Deuteronômio, capítulo 9, versículos 3 ao 6. Deus está falando com você? Sim ou não? Acharam? Vamos ver o que Deus nos diz. Capítulo 7, versículo 6 ao 8, primeiramente. Olha o que ele diz. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dEle. O Senhor Deus os amou e escolheu. Não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder do faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Ao sair do Egito, esse povo não tinha que se orgulhar em nada, ao não ser na graça de Deus. Quando você diz, eu fiz isso, eu preguei ali, eu falei lá, eu consegui isso, eu consegui aquilo, está vendo? Eu tive fé. Você não tem que se orgulhar em nada. Você não teria que dizer, eu tive fé. Você devia dizer simplesmente, o Senhor teve misericórdia de mim. Eu procurei confiar em Deus e Ele me abençoou. Esse é o melhor testemunho.
Cuide sempre do seu coração. Ele tem mania de criar uma torre de Babel e fazer você o rei assentado nas alturas. Antes de entrarem na terra prometida, Moisés falou com o seu povo o seguinte, capítulo 9, versículos 3 ao 6. Vira umas páginas para diante. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês como um fogo. Ou melhor, vamos ler do versículo 1, assim vocês entendem todo o texto. Versículos 1 ao 6, tá bom? Moisés disse ao povo, escute, ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Vocês se lembram do que Deus disse anteriormente? Eu não escolhi vocês porque vocês eram mais numerosos, mais fortes, mais bonitos. Forma nenhuma. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins? Uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra. Pois todos dizem, ninguém pode derrotar os Anaquins. Era um ditado que existia. Se você se deparar com esse povo chamado Anaquins, que é um povo muito grande, ninguém derrota esse povo. Não há quem o supere. E Deus está dizendo isso. Vocês já ouviram falar? Tem um ditado, ninguém destrói esse povo. Então, versículo 3. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim, Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Não é porque vocês são bons. Mas eu tenho uma palavrinha para dar para vocês. Então Deus diz assim, vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los. E também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhe está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. O que Deus disse para eles é o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Vocês não fiquem pensando que vocês estão conseguindo certas coisas porque vocês são bonzinhos. Aqui não tem nenhum anjinho aqui. Aqui não tem nenhum bonzinho, nenhum santinho aqui. Ninguém aqui está de auréola. Nem de asinha angelical. Todo mundo aqui não é bonzinho coisa nenhuma. Nós somos teimosos. Deus tem tido misericórdia de nós. Mesmo a pessoa que se humilha como Paulo, não tem nada de bonzinho. Mas ele escolheu o caminho certo. E por ter escolhido o caminho certo, Deus o abençoou. E se você escolher o caminho certo, Deus irá te abençoar. Isso é uma verdade clara. Deus simplesmente está honrando a fé que nós temos em Cristo. Ou seja, Ele está honrando o seu Filho que habita dentro daqueles que creem nele. Aquilo que Deus disse lá
este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando nós nos humilhamos e deixamos Cristo viver através de nós, a mesma voz volta a ser ouvida. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer em cooperar com ele. Quando você deixa Jesus agir através da sua vida, você está dando tanta alegria e felicidade a Deus, que Deus tem prazer em cooperar com Cristo. E quando Cristo está agindo através de você, você recebe os benefícios. Você está cooperando com Ele. E então Deus vai dirigir sua vida. O exemplo da incapacidade de Gideão e a ação da graça divina na sua vida. Eu não vou ler os capítulos 6 e 7 de Juízes, mas lá está. Eu quero mostrar para você que Gideão foi um homem humilde. Mas ele deu trabalho. Sabia disso? Deus aparece a Gideão e disse: salve, homem valente! E ele estava tremendo de medo. Ele estava afundado, pisando lá, nos lagares. E o anjo do Senhor, Jesus, aparece: salve, homem valente! Os inimigos estão aí. E Deus, então, o chama: Gideão, eu preciso de você. Ele diz: por que eu? A minha família é a mais pobre. E para dizer a verdade, Jesus, Senhor, eu sou verdadeiramente um Zé Ninguém. Ninguém põe fé em mim. Como é que o Senhor vai escolher a mim? Um pobretão, uma família que não tem influência. Faça-me o favor. Gideão, para de conversa. Monte um exército, para encurtar a história. Gideão começou a montar um exército. Ele montou um exército com 22 mil soldados. Senhor, está aí, 22 mil soldados. Deus olha para ele e fala assim: tem muita gente. Mas, Senhor, nós vamos lutar contra milhares de... Não, tem muita gente. Vamos fazer o seguinte? Então, Deus faz um plano com ele. Daqui a pouco, sobram 10 mil. Aí ele chega: Senhor, está aqui, pelo menos 10 mil. É muita gente. Então, Deus trabalha na vida dele e no fim sobra 300. E ele diz: e agora, Deus? É agora. É com esses que eu vou usar você. Com um pouquinho. Quase nada, está vendo? Mas, Senhor, a turma lá são muitos. Justamente é isso que eu quero. Eu não preciso de muita gente. Eu só quero que você me represente nessa batalha, porque quem vai guerrear sou eu. A igreja precisa entender, nós não somos a maioria. Mas no fundo, nós temos a maioria. O Senhor Criador e todos os seus anjos. Por que Deus foi diminuindo o exército de Gideão? Para lembrá-lo que não é a força do homem e nem a estratégia do homem. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Você se lembra do que eu ensinei em Mateus sobre as bem-aventuranças? Bem-aventurado aquele que é espiritualmente pobre, porque dele é o reino dos céus. Feliz é o homem que sabe lamentar seus pecados, seus erros, porque ele será consolado.
Feliz é o homem que é humilde, que entrega os seus direitos a Deus. Ele receberá todas as promessas de Deus. Feliz é o homem que tem fome e sede para fazer a vontade de Deus, porque o Senhor o deixará completamente satisfeito. Se você aprende a negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, com certeza Deus vai satisfazer você. Você será feliz e se alegrará no Senhor. Então, se nós estamos falando sobre a fraqueza, deixe-me terminar falando sobre ela um pouquinho com vocês. Por que a fraqueza é importante? Mas quero que vocês pensem por aqui. Pensemos na importância de termos e aceitarmos os fracos ou deficientes em nosso meio. Paulo falou que ele, quando estava fraco, era forte. O que significa fraco? Significa impotente. Significa uma pessoa incapaz. Então Paulo, através da sua impotência, diz: veja, eu não tenho condições, mas é Deus quem me dá condições. Você pode não ter condições agora de realizar nada, mas se você se submeter a Ele, Deus fará muitas coisas através da sua vida. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro exemplo está em Lucas capítulo 13, versículos 11 ao 13. Eu não vou ler, mas vocês sabem a história que está lá. Uma mulher sofria 18 anos, porque um espírito imundo a fazia com que ela ficasse curvada, assim. Uma filha de Deus que queria louvar a Deus e vivia assim. Ela tinha muita vontade de ter a capacidade de se levantar e erguer seus braços. E então Jesus se aproximou dela e disse: filha, você está curada. E simplesmente tocou nela, e o seu corpo se endireitou, e ela levantou os braços e louvou a Deus. Jesus não sabia que tinha um demônio lá? Sim, e ele não fez nada, ele não disse: sai demônio! Nada, simplesmente disse: filha, você está curada. Então não precisa essa palhaçada que algumas pessoas dizem: precisa ter demônio! Ali não aconteceu nada. Às vezes pessoas podem até cair aqui, como já aconteceu. Mas nem sempre há necessidade disso. Os demônios saem pelo toque de Jesus. Jesus está tocando pessoas aqui. Eu acredito que pessoas estão ficando erguidas. E pela vontade de Deus vão levantar suas mãos e celebrar o Senhor. Nós temos um outro exemplo de João capítulo 5. Você se lembra o que é? Versículos 1 ao 5. No tanque de Betesda, um homem há 38 anos estava lá. Dizia a lenda que a água se agitava quando um anjo aparecia ali. Mas como ele ia lá? Se ele era todo aleijado. Ele ficava numa maca. Então Jesus se aproximou só dele e disse: como é que você está? Estou aqui. Você quer ser curado? Ele disse: mas como? Se não há ninguém que me jogue na água, como é que eu vou lá? Antes de eu pular naquela água, já entrou todo mundo, e se eu conseguir, por acaso, me arrastar lá, a agitação da água já parou. Jesus olhou para ele, teve muita pena, e simplesmente disse assim: sabe, filho, toma a tua cama e anda, vai para casa, leva a tua cama com você. Ele olhou para ele, aquela palavra entrou tão forte dentro dele, entendeu? Foi tão de encontro à sua fragilidade, à sua fraqueza. Ele recebeu a palavra de Deus, ele pegou a cama, falou: olha só, e foi embora pela rua. E Jesus foi embora também.
Não teve nenhum carnaval. Jesus não fez nenhum estardalhaço. Não fez nenhum sensacionalismo. Nenhuma propaganda com neon ou LED. Não entregou folhetos, olha, eu estou curando todo mundo, hein? Nada disso. Aquele homem foi embora. Nós temos o caso do João capítulo 9, que é um cego de nascença. Lembram-se desse caso? O cego de nascença está lá e Jesus quer curar ele. Então os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, que pena desse cego, né? Vou dar uma floreada aí. Aí os discípulos dizem assim, Jesus, por que ele nasceu assim? Quem pecou? Foi o pai, a mãe, foi ele? E Jesus disse, ele não é amaldiçoado. Ele é um presente de Deus. Ele nasceu assim porque Deus quer manifestar nele a sua glória. Então Jesus fez assim, ó. Cuspiu na terra, com a saliva fez um barrinho. E aí colocou nos olhos dele. E disse, vai se lavar. E ele estava enxergando. Aí todo mundo diz, não é esse o ceguinho que estava lá? Olha, ele está enxergando. Quando os líderes religiosos perceberam isso, ficaram loucos da vida e de raiva com Jesus. E pegaram o cego e falaram, como é que você está enxergando? É você mesmo? Chamaram o pai dele. E o pai dele ficou com medo que expulsassem a família da sinagoga. Diz, olha, não pergunta para mim não, ele é maior de idade, pergunta para ele aí. É isso mesmo. Então eles foram em cima do rapaz e disseram, mas quem curou você? Foi um tal de Jesus aí. Essa cura não é verdadeira. Como não é verdadeira? Lógico que eu estou enxergando, ó. Você vem falar que eu não estou enxergando, né? Que é isso? Eu estou vendo, vocês tudo aí. Falou, onde já se viu? Como é que ele curou? Aí ele fez um negócio lá dele, pai, fui curado. É? Isso é um crime? Foram até Jesus. Foram até Jesus. Imagine o homem curado e a turma falando que ele não estava. Então, eu quero que você saiba que todas as curas de Jesus, elas são como uma parábola. É um ensinamento para mostrar às pessoas o quão afastadas elas estão do reino de Deus. Quando aqueles homens chegaram até Jesus, disseram, como é que o senhor faz essa cura aí? Vocês não estão vendo o homem enxergando. Ele era cego, agora vê. Isso não é justo, isso não está certo. Jesus disse assim, no versículo 39, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam, e que fiquem cegos os que não veem. Ou melhor, os que veem. Então, veja só, há muitas pessoas que pensam que veem, mas são cegos. E há pessoas que, esses que dizem que veem, dizem acerca de outros que eles não veem. Jesus lhes deu a capacidade de ver. Há pessoas que as pessoas querem inutilizá-los. Mas a esses Jesus diz, toma a tua cama e anda. Há pessoas que estão sendo oprimidas por alguém, empurradas para baixo. E Jesus olha para ele e diz, eu capacito você. Levanta, erga os seus braços, glorifica a Deus e vai em frente. Irmãos, o mundo atual pensa e prega que nós não precisamos das pessoas fracas e deficientes. Por isso elas são desvalorizadas. Não generalizando, médicos que não prestam, que não têm caráter, fazem pressão sobre pais para que abortem filhos que nascem com anormalidade cromossômicas, ou seja, com síndromes de Down e coisas semelhantes.
Quem é que já não ouviu essa notícia? Os exames falam, mas seu filho vai nascer com problema. Você quer abortar? E quanto aos idosos? É um crime ficar velho. Eu acho que vocês não aguentam mais mesmo, né? É um crime ficar velho. Velho nesse país e no mundo inteiro é uma pessoa sem valor. E eu pergunto, que contribuição essas pessoas podem dar ainda à sociedade? A igreja nunca deveria dizer que uma pessoa fraca ou deficiente é um acidente de Deus. É um acidente na vida. Muito pelo contrário. Veja o que Deus diz. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja o quê? Surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Quem faz? Sou eu. Deus, o Senhor. Que história é essa de abortar? Que história é essa de assassinar uma criança? É Deus quem faz com que crianças cresçam anômalas, deficientes. A igreja não deve considerar essas pessoas como acidentes, mas como presentes de Deus. Porque essas pessoas anômalas refletem a nossa anomalia. Nós deveríamos olhar para elas e perceber o quanto nós somos deficientes em nossa vida espiritual. É certo que a deficiência dessas pessoas trabalham contra elas mesmas. É difícil. E elas esperam de nós toda a ajuda. Mas a nossa deficiência espiritual também trabalha contra nós. Se você não quer se apegar a Deus, você terá uma vida terrível. Assim como uma pessoa deficiente e fraca necessita de ajuda para poder viver, uma pessoa deficiente espiritual também precisa de ajuda para poder ter vida. Você pode estar ao lado de alguém agora que é incapaz ou fraco. E o que você faz? Você importuna esta vida ou a ajuda? O seu marido pode não ser aquele líder ou aquele homem espiritual. E o que você faz? Em vez de você julgá-lo, você deveria olhar para ele e olhar para si. Até que ponto você também é deficiente? Porque muitas vezes você fala, mas você não é tudo o que fala. Mas você quer que as pessoas sejam o que você fala que elas devem ser, ou o que você pensa que é. A verdade espiritual é clara. Somente os que se consideram impotentes, ou deficientes, ou fracos, é que verão e entrarão no reino dos céus. Você deve saber que na época de Jesus as crianças não eram contadas no censo. Por quê? Porque elas não eram valiosas para a sociedade. Elas eram improducentes. E sabe o que Jesus disse? Eu afirmo a vocês em Mateus 18:3, que isso é verdade.
Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. O que ele está ensinando? Vocês devem se considerar fora do senso. Vocês devem se considerar impotentes, incapazes e dependentes de Deus, como uma criança é dependente dos pais e do seu amor. Para a sociedade, elas não representam nada, mas para os seus pais, elas são o alvo do amor e de todo o sacrifício. O mundo odeia o cristão, porque não pode contar com ele. Mas Deus odeia o cristão, ou ama o cristão, e odeia o mundo. Ele ama o cristão porque quer contar com ele. Por isso, somente os que dependem da graça e do poder de Deus é que entrarão no reino dos céus. Orgulhosos ou autossuficientes espirituais podem pensar que entrarão lá. Mas escutem esta referência que vou ler em Mateus 7, 21 ao 23. Jesus disse: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Como uma pessoa que prega, que cura, que faz milagres pode estar praticando o mal? Ela é orgulhosa. Ela não é madura. A maturidade espiritual é o oposto da maturidade física. A maturidade espiritual, quanto mais você envelhece na fé, mais dependente você se torna de Deus. A maturidade física é quanto mais você envelhece, mais independente você se torna dos seus pais e de autoridades. É o oposto. Se você não aprender a depender de Deus, você vai sofrer muito na vida. Não terá uma palavra dele, nenhuma direção. Paulo estava sendo desprezado naquela igreja porque ele era um homem doente. Mas a sua doença era uma pregação contra o orgulho. E quero terminar, irmãos. Era a maior lição que um ser humano podia dar a uma igreja. Olha o que eu sou, irmãos. Um homem doente. Mas olha as coisas que eu realizo por meio da graça de Deus. Que tipo de pessoas nós temos nos tornado? Na fila para entrar no reino de Deus, não existe muito prazer, deleite, apelo sexual. Mas existe naquela fila comunhão e dependência de Deus, compromisso com responsabilidade, transformação e também muitos sofrimentos. Vocês vão passar por muitas lutas ainda. Mas se vocês forem humildes, a graça de Deus vai dar a vocês a direção que vocês precisam ter. E vão saber que só com Jesus vocês podem atuar. Porque Ele mesmo disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com Ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso não quer dizer que nós não sejamos capazes de fazer coisas fantásticas. O ser humano é capaz de fazer coisas incríveis.
mas você não é capaz de perceber a presença de Deus, a direção dEle, os seus milagres, o seu poder. Quantas vezes você começa a arranjar sua vida e pensa que é você que está fazendo, mas é Deus que está lhe dando graça. Saiba que Deus não está à procura de pessoas bonitas, bondosas, poderosas, inchadas de orgulho. O amor de Deus não é relativo, ele não se relaciona à beleza, à feiura, a nada. O amor de Deus produz criação. Ele é capaz de pegar um Zé Ninguém e transformar num homem valoroso. Ele é capaz de pegar um homem que não sabe sequer falar e transformá-lo num pregador. Ele é capaz de pegar um homem derrotado, acabado, totalmente desgraçado, e transformar esse homem em alguém vencedor. E transformá-lo em exemplo para outras pessoas, para a sua família e a sociedade. Um dia toda a nossa fragilidade acabará. Nossas dores desaparecerão. Não haverá mais lágrimas em nossos olhos. Nem a morte existirá mais em nosso meio. Pelo contrário, nós nos assentaremos à mesa com o Senhor e nos alimentaremos dEle, completamente dEle. Então não haverá mais sofrimento. Por isso, meus irmãos, a minha esperança é que, em nossa fragilidade, celebremos o poder e a beleza da graça divina, que nos sustenta na esperança eterna de vivermos com Cristo. Mesmo fragilizados, mesmo tristes de vez em quando, doloridos, abatidos, magoados, às vezes até mesmo se arrastando injustamente, porque o peso que nos colocaram sobre as costas é pesado demais. Mesmo assim, a minha esperança é que em nossa fragilidade, celebremos o poder de Deus que nos capacita, e a beleza da sua graça que nos sustenta, porque a graça que nos salva é a mesma que nos sustenta, na esperança de que um dia nós vamos estar eternamente com Cristo, sem lágrimas, sem dor, sem tristezas, sem a morte, vivendo a vida em todo o seu esplendor, e experimentaremos a felicidade por fim. Esta era a mensagem de Deus para vocês nesta noite. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha